cerejeira é uma cultura que é suscetível a diferentes patogénios, em que os mais importantes são os fungos, as bactérias e os vírus. Dentro destes patogénios que atacam então a cerejeira, salienta-se sem dúvida a doença provocada pelo fungo Monillia, sendo esta doença designada por podridão castanha ou moniliose. É uma doença que pode afetar a cerejeira em dois grandes estados fenológicos. Logo à partida à floração e depois mais tarde junto à maturação. Na floração, esta doença ou o ataque deste fungo produz como sintomas uma murchidão na flor que mais tarde fica necrosada, castanha. Então, em primaveras muito chuvosas, este fungo pode ter logo uma incidência muito grande na altura da floração. Pode também atacar os pequeninos ramos, provocando a sua morte e cancros que mais tarde se vão desenvolver. Por vezes, este fungo fica latente na zona do pequeno fruto, não se desenvolvendo, no caso da primavera não ser muito chuvosa, o fungo pode ficar aí latente e vai então desenvolver-se mais tarde junto à maturação da cereja. Na maturação, ele vai entrar e vai provocar a podridão do fruto. Exteriormente ao fruto desenvolve-se o fungo, em que todos nós vemos aquele micélio acastanhado no exterior do fruto. Normalmente estes frutos ficam agarrados uns aos outros na árvore ou posteriormente em pós-colheita. Este fungo, esta doença, ocorre ainda com grande intensidade, ou pode ocorrer com grande intensidade, na pós-colheita. No caso de a doença ocorrer nos frutos maduros na árvore, o que ela vai provocar é que os frutos não caiam ao chão e sofram dessecação. Então os frutos ficam secos, murchos, na árvore, com grande desenvolvimento do fungo à superfície e grande desenvolvimento de esporos, formando o que nós chamamos as múmias. Portanto, e é nesta forma que o fungo permanece durante o inverno e que vai depois garantir a sua sobrevivência na estação seguinte. Portanto, as medidas de contenção desta doença passam pela poda, pela remoção das múmias, pela remoção das zonas de cancro, pela remoção dos pequenos ramos mortos, remoção e queima. Passam também pela adoção de práticas de adubação equilibradas, nomeadamente as quantidades de azoto e, eventualmente, aplicação de algum cálcio para promover o endurecimento da película da cereja, porque este fungo, quando entra junto à maturação, ele vai entrar sobretudo por feridas que existam no fruto. Portanto, todas as práticas que permitam o endurecimento da película são práticas que vão permitir que esta doença não ocorra em tanta extensão. Podemos também equacionar a aplicação de fungicidas, sobretudo se no ano anterior a incidência da doença tiver sido muito elevada e quando a primavera for muito chuvosa, isto é, quando se prevê que a floração esteja a ocorrer e que vá ocorrer grandes períodos de chuva. Na altura da maturação, só se devem aplicar fungicidas se realmente houver períodos de chuva extensos e se os ataques na floração tiverem também sido grandes. Os ataques de moniliose podem também induzir a produção de gumose na cerejeira. Contudo, a gumose não é exclusiva dos ataques de moniliose. Portanto, as cerejeiras produzem gumose sob stress, quando as árvores estão sob stress. A cerejeira é também hospedeira de outros agentes que podem provocar morte de ramos, nomeadamente como consequência de cancros. Estamos a falar de cancros de leucóstoma ou cancros de citóspora. São normalmente agentes que entram por feridas, portanto são parasitas de feridas, seja por feridas da casca e que vão provocar depois a morte dos ramos mais grossos e em que ocorre sempre também a produção de gumose. Neste caso, o que há a fazer é, sobretudo, evitar feridas de grande extensão nas podas e fazer as podas num período de verão, início de verão, para que se evite, para a cicatrização dessas feridas ser mais rápida.
Outras doenças que eventualmente poderão ter importância são as doenças das raízes ou do colo da cerejeira. Estamos a falar de fitóftoras ou de armilária. As fitóftoras podem afetar a raiz ou o colo e a armilária afeta as raízes, provocando podridão. Os sintomas que nós vamos verificar nestas doenças são, de alguma forma, idênticos, porque existe a fraqueza da árvore. Ela não conseguindo as raízes trabalhar, a árvore vai mostrar sintomas de fraqueza, seja fracos crescimentos, folhas amarelas com pobre desenvolvimento e frutos e cerejas também de pequeno calibre. Aqui os métodos de tratamento serão mais complicados, porque não existem fungicidas específicos para estes patogénios. Terão que ser tudo medidas culturais em que teremos que evitar a entrada destes agentes no solo ou evitar a sua dispersão. A Drosophila Suzuki acabou por entrar aqui, segundo relatos de alguns agricultores, por volta de 2012, 2013. Chegou e provocou muitos estragos. Os agricultores não estavam familiarizados com a praga, não sabiam tratar ainda muito bem esta praga e acabou por causar muitos estragos na produção. O município de Rezende, em colaboração com a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, acabou por fazer alguns estudos e em 2016, final de 2016, início de 2017, começámos por fazer algumas palestras para explicar aos agricultores como deviam tratar a Drosophila Suzuki. E também começámos a distribuir algumas armadilhas para captura em massa da Drosophila Suzuki, armadilhas artesanais como esta, normalmente pintadas de vermelho ou preto, porque a mosca também é atraída pela cor, com uns furos muito mínimos de diâmetro reduzido neste terço da armadilha. O isco que se coloca aqui dentro, normalmente por cada garrafa de 1,5 litro, deve ser 150 ml de vinho, 10 a 15 ml de vinagre, de cidra e 10 gramas de açúcar. O açúcar que é para depois também acabar por ajudar a fermentar mais depressa, e a mosca, como também vai ser atraída pelo cheiro, acaba por entrar e acaba por se fazer esta armadilha para ela ser capturada. Recomenda-se cerca de 80 a 100 armadilhas por hectare em toda a bordadura do terreno, e depois também algumas armadilhas no centro do pomar. É uma armadilha fácil de colocar, com um fio, basta colocar numa pernada, num ramo da cerejeira, e deixar ficar com o isco, e depois, passado 10, 15 dias, poderemos verificar a quantidade de moscas, de insetos que temos na armadilha. Nós temos uma rede de armadilhas no concelho de Rezende, cerca de 12 armadilhas, que fazemos a monitorização de 15 em 15 dias ou mensalmente, e depois também é o que permite aos agricultores fazerem os tratamentos posicionados na altura correta, porque fazemos a triagem de cada armadilha que temos nos nossos pontos, fazemos a verificação do número de machos e de fêmeas da Drosophila Suzuki através de uma lupa binocular, e transmitimos essa informação no site do município. E na altura da cereja, quando ela começa a ficar com uns tons rosa, avermelhados, que é quando começa o pintor, se nós verificarmos que existe um grande número de Drosophila Suzuki, ou ali naquela região, recomendamos a que todos os produtores coloquem as armadilhas e também façam os tratamentos que se deverão fazer. Para além dos tratamentos fitossanitários, também recomendamos que façam operações culturais, nomeadamente poda em verde, corte do enrelvamento, entre outras operações culturais, para diminuir a presença da Drosophila Suzuki.